Shaolin, amados. Então, amados, tem um tempo já que eu não faço vídeo, né? Eu não faço vídeo, já tem bastante tempo, não sei quando é que eu fiz o último, né? Mas também porque eu não faço vídeo porque por minha vontade ou por ser monetizado, não tem essa motivação em mim, ou ser curtido, ou ser conhecido, não é essa a minha intenção, né? Levar uma mensagem do Criador, quando Ele coloca no meu coração. Eu entendo até que a mensagem primeira é para minha vida, né? Para mim estar atento às coisas realmente do Criador do Universo, né? Porque o que tenho visto é o seguinte, que há muito embaraço, né? Muito embaraço de todas as formas, não o embaraço do mundo, mas dentro do povo que se diz ser de algo, tem muito embaraço, né? Muito foco errado, muito foco, muitas pessoas desfocadas, na verdade, né? Porque Yahweh, ele sempre, desde quando ele começou a criação, sempre a vontade dele fosse que a criação vivesse em harmonia, ou seja, em Ohave, né? Em amor. Esse é o propósito de Yahweh para a criação dele, né? Viver em amor, viver em harmonia. E foi isso que o próprio Messias disse, né? Ele disse que serão conhecidos que sois meus discípulos se tiveres Ohave, se tiveres amor uns pelos outros, né? Nisso nos conhecerão, pelo Ohave. O próprio Shaul disse o seguinte, que em Coríntios 13, né, ele diz assim: vou lhes mostrar o caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu venda tudo o que eu tenho e dê aos pobres, e por aí vai. Se não tiver Ohave, se não tiver amor, de nada vale. Então, veja bem, o próprio Yahushua também disse o seguinte: meus pais, meus irmãos, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, de Yahweh. Yahushua dizendo. O que ele se refere? É uma família, né? Irmãos, pai, mãe, família. O propósito de Yahweh é uma família. Tanto é que ele fala em Romanos, Shaul fala, inspirado pelo Ruha, que aqueles que de antemão o conheceu, também os predestinou a serem semelhantes do teu filho, para que o teu filho Yahushua, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Conota a família. O que é família? Né? Então, o mundo tem diversas visão de família, né? E na verdade não é a verdadeira família essa natural, essa sanguínea. A verdadeira família, ela é espiritual, do propósito de Yahushua. Então é uma família perfeita, onde um cuida do outro, onde um protege o outro, e vivem em harmonia, com a justa cooperação de cada parte. Chamado corpo rolial, né? E crescendo juntos, né? Se preocupam uns com os outros, uma verdadeira família, né? Ela vive realmente em harmonia, uma verdadeira família, com cuidado de um para o outro, né? Então veja bem, o que a gente precisa é entender isso. Nós precisamos viver em família, em harmonia, um colaborando com o outro, um dando o ombro para o outro, né? Em Ohave. Essa é o propósito de Yahweh para os dele. E eu vejo um povo todo dividido, um povo todo querendo dizer para o outro o que fazer, o que não fazer, um monte de entendidos, né? Quando Shaul diz o seguinte, que ainda que você falasse a língua dos anjos e dos homens, que você vendesse tudo que tem aos pobres, e um monte de outras coisas lá, ele quis dizer o seguinte: não importa a sua capacidade, não importa o quanto você entenda, que você tenha conhecimento, né? Quando ele fala, ainda que você fale a língua dos anjos, dos malar, né? Se não tiver Ohave, para nada serve. Então não adianta o quanto que você conhece. Não é entendimento, não é conhecimento que te leva ao Criador do Universo. Não, isso é ilusão. A não ser que o conhecimento venha dele. Porque eu vejo que as pessoas buscam por si, em vez de buscar o conhecimento da fonte dentro daquilo que ele
daquilo que ele quer, daquilo que é o plano dele, daquilo que é o governo dele para a sua vida, para aquilo que ele quer abrir a sua mente, para a função que você tenha que exercer. E você buscar esse conhecimento, esse entendimento nele, e o próprio Lula, o próprio Yahushua em você é o conhecimento. Porque nós somos dispenseiros das coisas de Yahuwah, nós somos dispensa disso. Quem tem o Ruach é dispensa disso, não precisa. Ele mesmo abre o entendimento, ele abre o conhecimento para aquilo que é propósito dele. Porque fora do governo dele, aquilo que Yahuwah não plantou será arrancado. O que está fora do governo dele, que não vem dele, seja temporal ou eterno, murcha, fale, para nada vale. Não é verdade? Eu vejo um povo brigando com o judaísmo e com o cristianismo. Bom, o judaísmo é adúltero, e a própria palavra já mostra que eles são adúlteros, corromperam tudo. Né? Conhecer as histórias do porquê que eles corromperam, como é que eles começaram a corrupção, por que eles mudaram a língua, né? Precisa entender essas coisas. Por que eles fizeram isso? E ver que a corrupção está neles. Está no próprio povo que se diz Yahudi, que foi o povo escolhido de Yahuwah. Então eu vejo pessoas só brigando aí. Os negros hoje, eu vejo uma briga danada dos negros se achando que é os negros que são os salvos. Que não tem nem negro, nem branco, nem amarelo, se não tiver dentro do governo de Yahuwah, não tem salvação. O que importa é a salvação, é que se cumpra o propósito de Yahuwah, o propósito dele na sua vida, que você seja guiado pelo Ruach. Isso é que interessa, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, isso não interessa, é umas briguinhas bobas, umas discussões bobas, né? E na verdade nem entendem a verdadeira história e fica jogando um monte de conversas fiadas aí no Face. Brigar com o judaísmo? Precisa de falar alguma coisa do judaísmo? Diante de tudo que já aconteceu? Eles tinham as escrituras, o próprio Messias diz, vós tens as escrituras, dizem ter nela a vida eterna, quando tudo não vem a mim, entregaram ele. Aí o povo quer confiar e ainda discutir com eles ainda. O próprio Yahushua, um grande debate de Yahushua foi com eles. Aí vem um povo querendo brigar com o cristianismo. O cristianismo nunca teve parte com o Criador do Universo. A mensagem que nós temos que levar é que só há salvação em Yahushua. Só em Yahuwah, em Yahushua, a vida eterna. Só nele há poder. A fonte de poder, a fonte de vida, a fonte de tudo que é inesgotável, que é louvável, vem de Yahuwah. Naturalmente, o cristianismo foi criado depois, nunca teve parte. O cristianismo é a grande prostituta. É a meretriz. No mundo espiritual, nos conceitos espirituais, são filhos da puta. Não interessa, nós precisamos agradecer a Yahuwah que ele não nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Porque o cristianismo é trevas. É mentira, é engano. Quem não é Yahushua é mentira. Yahushua é verdade, portanto tudo aquilo que não é Yahushua é mentira. Não importa a aparência, não importa não importa nenhuma outra consideração. Se não reconhecem Yahushua, se não reconhecem Yahuwah, porque Yahuwah não concedeu. Então não adianta brigar. Porque aqueles que são de Yahuwah não deixa confundido. Não adianta essa briguinha. Brigando, entendeu? Eles têm o quê? Eles têm uma palavra que foi roubada. Eles têm umas histórias que embutiram os ídolos deles, embutiram Deus. Jesus, filho de Deus. Jesus, filho de Maria. Está tudo certo. Jesus é filho de Deus. Como Tamuz é filho de Nimrod. Né? Tamuz, Jesus, Horus, eles vêm com vários nomes. Não é verdade? Maria é mãe de Jesus. Maria não era mãe de Tamuz? Shemires não era mãe de Tamuz? É a mesma coisa. Maria vem em outros lugares aí, como Isis, como Diana, Maria. Shemires. Jesus é filho de Deus. É filho de Nimrod, sim, que vem com outros nomes também. Tá certo essas coisas. Só que eles adoram
o controlador desse século, o Deus desse século, que foi permitido por Yahweh o controle desse mundo por um tempo. E nós estamos aqui para quê? Na verdade, para viver os princípios da luz. É uma guerra de princípios. Não adianta brigar com esse povo, não adianta querer enfiar neles aquilo que eles não têm. Não adianta discutir com o iludido. Porque, na verdade, eles escolhem isso. Aqueles que são de Yahweh vão escolher Yahweh, vão se despertar para a verdade. O resto é confusão. O que Yahweh quer é que nós cuidemos um dos outros, que nós estemos atentos para o povo dele, para ajudar o povo dele, e nós estamos fazendo isso. Eu estou falando que sempre a mensagem é para a minha vida. Primeiro, compartilho com vocês isso. Nós estamos cuidando dos nossos irmãos? Nós estamos entrando em brigas que não tem, que desvia do foco, em brigas que só gera confusão, que só fazem mal para aqueles que ouvem, que vêm, que não acrescenta nada, de todas as formas, ou estamos cuidando do povo, ajudando o povo vivendo em harmonia? Porque é o amor que vai trazer eles. Eles vendo o amor entre nós, o ahava entre nós, é que vai trazer as pessoas. Não adianta eu falar. Não adianta falar. Nossa, eu estou cansado, eu tenho até parado justamente que está difícil até de conversar com as pessoas. Porque se eu ver um monte de religioso por aí, querendo dizer para você que não é assim, que é assado, que você não pode falar isso, que não pode falar aquilo. Até o que eu falei agora aqui, dentro do conceito espiritual, o cristianismo, ele é filho da prostituta, ele é filho da meretriz, portanto é filho da puta. Isso aí tem um monte aí de diz que eu não posso falar dessa forma. É porque eles têm medo, eles não têm coragem de falar a verdade. E acham que eu também não tenho, querem me impedir. Eu não vou deixar de falar a verdade, independente de como as pessoas a ouçam ou entendam. Eu sou livre para falar. E sem peso para a minha vida, né? Entendeu? Com relação a essas coisas. Não boto peso em ninguém. Porque a Ruxa veio para tirar o fardo, o peso. E eu só vejo gente colocando fardo e peso na vida do outro. Então é para a gente ficar atento a essas mensagens, a essas coisas. Porque nós fomos chamados para viver o Ohave. Para viver os princípios de Yahweh aqui. Ele nos transportou das trevas para a luz para isso. Para levarmos a mensagem que só Ele é o verdadeiro Criador do universo. Que toda a criação louva Ele. Que o nome dele está cravado em toda a natureza, no seu respirar, na batida do seu coração, no seu DNA. No canto dos pássaros, no rugir do leão, e por aí vai todo o ser. Na tempestade, nas nuvens, na bruma, no vento, nas águas, está tudo na natureza cravado o nome dele. Ele veio, ele nos usa como instrumento para despertamento do outro com relação às coisas dele, né? E para vivermos em uma família perfeita, dentro do propósito dele, dentro da vontade dele, que vive em harmonia, né? Ajudando um ao outro, estando atento um para o outro, dando um ombro um ao outro, buscando a necessidade do outro antes da minha. Foi para isso que Yahweh nos trouxe. Ele não trouxe para nós brigar com os outros, não, para impor as coisas para os outros. Nós estamos fazendo igual o sistema religioso protestante, que começou a atacar a católica, sem entender que eles também estavam no mesmo saco, né? Que são farinha do mesmo saco, que na verdade são filhos da prostituta, portanto meretrizes, entendeu? E que vivem uma mentira e um engano. Eles começam a atacar e nós estamos atacando. Eu vejo o povo atacando. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que expor as obras das trevas. Não é falar de pessoas, atacar pessoas, não. Expor as obras da treva precisa mais. Dizer que Yahushua é o único que salva, é o único que pode te dar a vida eterna, e que fora disso é mentira. Somente isso já destrona, já expõe todas as obras das trevas,
Quem quer ouvir, que ouça. Assim dizia o falo, muitos ouvem, mas não entendem. Veem, né? Enxergam, mas não veem. Não sei, ele falou um monte de coisa lá. E disse também que não fala abertamente a todos, porque não é a todos que é dado o direito de conhecer o reino, os mistérios do reino de algo. Então, gente, vamos estar atentos à palavra, vamos estar atentos ao Uruha, ao que o Uruha quer ministrar. Não é aquilo que você quer ministrar, não. Não é aquilo que você entende, seu conhecimento. Não, que seu conhecimento não leva a salvação a ninguém, não. O Uruha leva a salvação quando ele te usa e ele desperta no próximo, concede a verdade pro próximo. Através do Uruha, somente isso. É ele que desperta. É Yahweh que concede a verdade. É ele que concede a verdade. Somente ele. Ele dá a conhecer aos dele. Nós estamos fazendo papel de boba e uma maioria das partes estão fazendo tipo, brigando e fora de foco. Eu vejo dessa forma. Me perdoe, né? Mas eu tenho que falar, eu tenho que colocar essas coisas. Né? Não tenho como escapar de levar essa mensagem, de dizer dessa forma. Né? Não estou aí todo dia nas redes sociais, converso muito pouco hoje, né? Mas quando eu realmente entendo o que precisa ser falado e que realmente algo quer que eu coloque da forma que é para colocar, eu coloco com muita tranquilidade, sem preocupação nenhuma e comentários, o que o outro entende para mim, eu não posso me preocupar com isso, né? Então, meus amados, fiquem atentos aí, não entra nessa confusão, nesse embaraço, não, o tempo é muito curto. O tempo é agora. Né? Nós temos que viver os princípios e viver essa família aqui. Ó, sabe? Exercendo o Rav. Confusão, sai fora das confusões. Sai fora desses que se dizem mestres. Ele já dizia há muito tempo. Muitos profetas vêm em meu nome sem que eu nunca os enviei. Falam coisas que eu nunca falei. Não é verdade? Os sábios desse mundo não são os sábios de algo, não. Não é verdade? As coisas loucas foi o que eles escolheu, né? Para confundir. Não é verdade? Não se iluda com conhecimento, não. Conhecimento não leva a nada, não. Leva você viver o propósito de algo para a sua vida aqui. E o propósito dele é que você se junte aos seus irmãos. E ande em harmonia em Rav. Um ajudando o outro, exibindo os princípios do reino da luz. Isso. Conhecimento não vai levar ninguém a nada, então é bobeira. E é fora de foco, totalmente fora de foco também, muitos conhecimentos aí. Conhecimento traz julgamento, né? E a gente tem que, por isso que tem que ser na porção certa, dentro do que algo permite. Porque quando você força as coisas e começa a buscar muito entendimento, você começa a exercer julgamento. Você começa a andar pelos seus próprios méritos, querendo achar que você é alguma coisa. Nós não temos mérito nenhum nisso. Nós precisamos simplesmente cumprir com os propósitos de Yahweh para nossas vidas. E o propósito dele é que Yahushua tenha muitos irmãos semelhantes a ele. Louvado seja Yahweh eternamente. Abração, irmãos.